que goleada no Internacional em casa, hein? Ótima oportunidade para melhorar o clima com o torcedor que tava meio estranho. Dominou, bateu pro gol! Nada como uma noite de golaços para deixar o ambiente mais leve. 4 pro Botafogo, 0 pro Internacional. Mas era um Botafogo cercado de desconfiança antes de o jogo com o Internacional começar. Na noite chuvosa de um domingo de Dia das Mães, o alvo era um só. Se você fosse mãe do Renato Paiva, o que você mudaria no time? Ele, infelizmente, filhão, vai pra casa, descansar. O Paiva. Não deu liga, não encaixou no time. Se me perguntar que a performance da equipa me agrada, não. Renato Paiva anda pressionado pelos torcedores, que demonstraram a insatisfação se ausentando do estádio. Apenas 7.800 pessoas compareceram ao Newton Santos. Poucos privilegiados que viram uma goleada. Com menos de 10 minutos, Igor Jesus abriu o placar com chute no canto. Gol de quem sabe, gol de quem conhece, gol de artilheiro no cantinho, Igor Jesus! No fim do primeiro tempo, Marlon Freitas foi perfeito no lançamento. E Arthur manteve o nível da jogada na finalização. 2-0 Botafogo. Cabeça, grama, chute, finalização, rede, gol do Botafogo! O resultado é melhor que a exibição na primeira parte. Acho que a primeira parte não é parte para nós estarmos a ganhar 2-0, sinceramente. O sincerão Renato Paiva gostou mesmo foi do que estava por vir depois do intervalo. De facto, a segunda parte é toda nossa em termos de jogar e não deixar jogar o adversário. E aí nós estivemos muito bem e acaba por ser já uma segunda parte muito à imagem daquilo que eu gosto. E logo no início, de novo, Marlon Freitas lançou. De novo, chutaço de canhota. Só mudou o autor do gol, Cuiabano dessa vez, 3-0. Cuiabano num lindo gol! Fiz um belo gol e não é sempre que o Dia das Mães minha mãe tá acompanhando no estádio. De novo um lateral esquerdo, de novo um chutaço bonito. Alex Telles foi certeiro, 4-0. Alex Telles num chutaço, numa bomba sensacional! O importante é isso, o importante é vencer. Se for 6-0, 1-0, 4-0, 4-3, enfim, o importante é vencer. Cada ponto é importante no Brasileiro. O Botafogo de Renato Paiva deu motivos para o torcedor voltar a ter confiança no time e voltar a ter esperança diante de um cenário decisivo que tem pela frente. Quarta-feira, o adversário é o Estudiantes de La Plata, da Argentina, pela Libertadores. O Botafogo só depende de si para conseguir a classificação para a próxima fase. Mas uma derrota pode até eliminar o time de forma precoce. A gente entende que vai ser guerra, sim, porque a gente não está classificado ainda na Libertadores e a gente vai fazer de tudo para tentar sair com 3 pontos quarta-feira para a gente seguir bem na Libertadores. Se o time repetir o que fez contra o Inter, é enorme a chance de fazer de quarta-feira um dia muito especial para os botafoguenses. CBF anunciou que Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira até a Copa de 2026. Ele já comanda o Brasil contra Equador e Paraguai nas eliminatórias, jogos dias 5 e 10 de junho. Carlos Gil está na sede da CBF, tô louco para saber dos detalhes desse negócio, Gil. Vamos lá, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Notícia quente para iniciar a semana, assim que é bom. A gente está aqui na sede da CBF. Uma novela que se arrastou aí por 2 anos, a gente pode dizer, né, Escobar? Porque os primeiros contatos feitos com o Ancelotti foram lá em junho de 2023. A negociação avançou, travou, esquentou, esfriou. Vieram outros técnicos, mas agora Carlo Ancelotti aí anunciado pela CBF como treinador italiano de 65 anos. Alguns detalhes aí do contrato, as bases salariais acertadas lá atrás foram mais ou menos mantidas. Carlo Ancelotti virá morar no Brasil, vai procurar um apartamento para morar aqui no Rio de Janeiro. Existe também um acerto para que ele esteja aqui na sede da CBF no próximo dia 26, anunciando os nomes dos convocados que vão entrar em campo, como você disse, a estreia dele em Guayaquil, no Equador, contra o Equador no dia 5 e no dia 10 tem Brasil e Paraguai jogando em São Paulo. A CBF fez esse anúncio através de um vídeo, um pronunciamento do presidente Edinaldo Rodrigues. É bom lembrar que o Carlo Ancelotti e o Real Madrid ainda não se pronunciaram oficialmente. Então a gente vai ver agora trechos desse vídeo do presidente Edinaldo Rodrigues aqui da CBF, confirmando o acerto com o italiano Carlo Ancelotti. É com enorme satisfação que venho anunciar um reforço extraordinário.
A seleção brasileira mais vencedora da história do futebol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti. Ancelotti vai treinar a seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo e também no Mundial do próximo ano. Muito bem, boa sorte para ele, né? Carlo Ancelotti. Daqui a pouco a gente vai fazer o seguinte, vamos ao vivo para a Espanha falar mais desse acerto do Ancelotti com a seleção. Por enquanto, o técnico e Real Madrid ainda não se manifestaram, só a CBF. O homem é muito vitorioso, mas essa temporada não foi muito legal. Daqui a pouco a gente aborda tudo isso. Ai, que engraçado. Nossa, eu tô morrendo de rir. 1, 2, 3, 4. Roger, obrigada pelo que você me faz passar. Obrigada, jogadores. Obrigada, elenco. Agora é o seguinte, se não ganhar do Nacional... se não ganhar do Nacional, jogue a vida. Põe o corpo pra jogo. Põe a cabeça pra jogo. E agora é a hora da onça bebeada. E você, cadê o seu discurso? Cadê você na hora que toma 4-0? Cadê você? Cadê você que só vem pra falar de arbitragem? Cadê ele? Queria primeiro um astral melhor. Não, deixa eu falar uma coisa, é o que tem pra essa segunda-feira, é o que eu posso oferecer e é muito pro que vocês não oferecem. Pra um 4-0 humilhante, 2 gols de ex-gremistas. Nós vamos voltar a sermos campeões. De quê? Gauchão, ganhou Gauchão, ué. Você falou que ia todo dia falar aqui que você foi campeão gaúcho. Sou campeã gaúcha invicta e acabou. E acabou. Já era e é o que vai acontecer esse ano. Acabou o ano, né? É isso, acabou. Acabou. Não temos condições de disputar 3 competições, o elenco não permite. Infelizmente, é uma pena. De um lado, um treinador mais aliviado. Do outro, um comandante que vê a pressão aumentar por conta do desempenho irregular do time na temporada. A importância é sempre aquela de nós trabalharmos em cima de uma vitória que nos dá confiança em relação aos números, à eficácia que tivemos hoje, que não tivemos em outras partidas, em outros jogos. É sempre desde pequeno, né? Joguei Grenais, então é sempre diferente jogar contra eles. Sempre é um jogo duro, então hoje, ainda bem, graças a Deus, que eu consegui fazer o gol e a gente pôde sair com a vitória, que é o mais importante pra gente. O resultado aliviou a pressão sobre o técnico Renato Paiva, que já estava sendo criticado pela torcida. Pela frente, mais uma missão, uma semana decisiva na Libertadores. É uma guerra, uma final. Libertadores aqui no Newton, a gente sabe quanto as noites são especiais e com certeza vai ser um jogo de uma dificuldade alta, né? É o líder do grupo, mas ao mesmo tempo a gente sabe da nossa qualidade, a gente sabe que a gente, lá na Argentina a gente fez também um bom jogo contra eles. Eu convoco todo aí o torcedor para poder vir quarta-feira, lotar o Newton e trazer essa energia boa, porque a equipe está evoluindo, está crescendo e eu acredito que o nosso 12º jogador, que é a nossa torcida, vai fazer nosso efeito Newton positivo no próximo jogo. Muito bem, olha, vocês esperavam esse massacre do Botafogo pra cima do Internacional, que fez a nossa Renata Fã, tadinha, fala que vai torcer por outro esporte agora? Olha, GV, eu acho que o Botafogo teve uma grande vitória, um grande resultado. Eu acho que individualmente a gente tem que destacar aqui alguns jogadores que foram muito bem. E eu acho que demonstram que eles estão recuperando a boa forma, e aí eu digo tecnicamente e fisicamente também. Mas eu não acho que foi um jogo assim em que o Botafogo foi soberano, em que o Botafogo coletivamente foi tão bem. Mas a gente também não pode tirar o brilho dessa grande vitória do Botafogo. O Inter é um time que tem um treinador que já está há um certo tempo. É um time que terminou o ano muito bem, o ano passado. Começou esse ano muito bem. Óbvio, teve muitos desfalques, assim como o Botafogo também teve. E eu acho que é uma vitória que você ganha moral, você ganha confiança. Porque o Botafogo tem uma decisão pela frente no meio de semana contra o Estudiantes. E se o Botafogo vencer, o Botafogo fica numa situação muito boa na Libertadores. Então eu acho que hoje, apesar de coletivamente o time ainda não tá tão azeitado assim, no meu modo de ver, eu acho que a gente tem que elogiar a questão individual. Igor Jesus participando muito do jogo, finalizando muito também, o que é importante. Um cuiabano extremamente participativo.
E o Marlon Freitas, depois do jogo, fala que o cuiabano, ele está se sentindo à vontade jogando nessa posição um pouco mais avançado. E é realmente a impressão que passa para quem está vendo os jogos. O Arthur parece que está começando a dar uns passos que são interessantes, está participando mais do jogo. Eu acho que ele está sendo mais importante para o time também. E ele, talvez a principal qualidade dele seja essa finalização de fora da área, principalmente. E o Marlon Freitas ontem, para mim, foi o cara do jogo. Eu acho que a gente viu ontem o Marlon Freitas que a gente viu em 2024. Um cara que controla o jogo, um cara que tem uma capacidade imensa da bola longa, de você esticar, de você fazer essa ligação direta, que essa transição do Botafogo sempre foi muito forte. Então eu acho que... E o Jefinho, não posso me esquecer do Jefinho também, que é um cara que eu já venho falando há mais de 2, 3 semanas, que precisa de minutagem, é um cara importante. Você não tendo o Savarino, o Jefinho pode ser esse cara para desequilibrar. Então eu acho que individualmente o Botafogo teve grandes notícias no jogo de ontem e que são importantíssimas para o meio de semana. Porque meio de semana, irmão, o bicho vai pegar. Eu vou falar uma coisa para vocês do fundo do meu coração. Se o Marlon Freitas jogasse o que está jogando no último ano, mesmo o Botafogo ganhando Libertadores e Brasileiro e 23 batendo na trave, num Palmeiras, num Flamengo, irmão, o Marlon Freitas já estava jogando lá fora há muito tempo. E outra coisa, e aqui qualquer prêmio da volância, eu sei que a concorrência é muito grande, mas o que o Marlon Freitas joga de bola, e aí eu tô falando, Fernando, enquanto quem teve ali, a importância dele dentro do campo, protegendo os moleques, falando, ele é um dos poucos caras que joga nesse setor de campo que ainda fala, que ainda cobra, capita. De todo mundo, capita, tudo bem, cria de São Gonçalo, cria do Paiva, nós, mas assim, e outra coisa, não conheço, tá? Só de falar assim, não é... Tô falando porque o que eu vejo há muito tempo a gente fala isso aqui. Com certeza. Quando o torcedor do Botafogo, em algum momento aí, no revés do ano passado, em algum momento lá atrás, antes de engrenar, começou a vaiar o Marlon Freitas. Ele iniciou 24 sendo vaiado. Eu falei, que maluquice é essa? Em 23 o cara, arrebentava. Então assim, se o Marlon Freitas está num time um pouco mais midiático, que é o que o Botafogo vai se tornar se continuar vencendo, tudo bem que o tamanho de torcida às vezes também pega um pouco por conta da pressão. O Marlon Freitas estava, inclusive, sendo cogitado para a seleção brasileira. Porque o que está jogando de bola é brincadeira. Muito mais bola que muito nego aí e aí também problema de cada um, que é babado pela gente o tempo todo. Perfeito. Desabafei. Botei pra fora, muito Fernandão. Não, indo ao encontro do que tu tá falando... Números na tela enquanto o Fernandão fala. Além de tudo, ele tem o perfil físico de jogador europeu. É um cara que joga de forma austera, ele é grandão, tem a bola aérea interessante. E GV, e o Marlon Freitas, ele é totalmente importante, não só para essa construção ofensiva, mas para a cadência do Botafogo, porque o Botafogo fez um gol contra o Inter, e não sei se foi estratégico, mas foi interessante que o Botafogo recua, né? Deixa a bola um pouco mais no pé do Inter, que não tinha os seus melhores jogadores em campo, e começa a usar profundidade. Quando começa a usar profundidade, ele deixa o Internacional desconfortável. E, ele parecia o Tom Brady. Pra quem não conhece o Tom Brady, depois tu olha no Google aí. Parecia um lançamento de quarterback da NFL pro cara. Porque a bola que ele lança pro Arthur é no espaço curto. Gostou? Fui bem? Não, tu gostou do quarterback, exatamente. Isso aí, não, esquece. Esquece. São bolas diferentes. Porque quem não vive futebol como a gente viveu, acha que é só pegar a bola e chutar pra frente. Não é assim, você tem que ter o tempo certo, você tem que perceber a força, o atacante atacando o espaço pra você não deixar, o cara não ficar impedido. E ele fez isso com 2 bolas diferentes, uma mais curta e outra muito mais longa, com gols muito parecidos. E cuiabano jogando de ponta, né, do lado esquerdo. Como muita gente aí ficou reclamando aí do Renato Paiva. Isso é uma verdade. Não é, bota o atacante. Não bota o cara lá, o cara foi lá e pimba. O Jefinho na direita, não rei. Jefinho foi bem no primeiro tempo. Pimba. Então, galera, deixa o cara trabalhar. Agora, olha só. Bota o número na tela de novo e corta pro Xande aqui, Bessa, por favor. Xande, vem aqui em mim, por favor. Pedrinho, bota uma música triste aí. Pode ser a do Chaves, que eu vou acabar com os caras que gostam de número agora. Vou acabar com a vida de você. Com a vida não, perdão. Vou acabar com sua teoria. Vou pegar sua teoria, vou jogar na privada, caixa acoplada, aquela da Obra Max, e vou dar descarga. Porque quando eu falo aqui que número é igual o bigode de shortinho na praia, a gente vê muita coisa, mas não vê o principal. É disso que a gente tá falando. Vem comigo. Eu adoro isso. Botafogo, 43... Esquece o placar, tá? Aí você, Enzo velho, que pede limão siciliano pra botar na corona, que pede caipifruta de lixia. Caipifruta de Lima da Pérsia. Lima da Pérsia, tu não sabe nem o que é. Meu Deus do céu. Nunca chupou a bala de tamarindo, que se quebrasse no dente o pivô ia embora. Esquece o resultado. 43% Botafogo, 57% o Inter.
passes trocados. 396 Botafogo, 515 o Inter. Chute. É o Botafogo. Finalização, gente. 12 chutes, o Inter 19. Quanto foi o jogo? Aí o Enzo, com certeza pela box to box foi 3-1 Internacional, porque o SofaScore me falou, SofaScore é maneiro, não é culpa do aplicativo. Tô falando dos caras que usam errado a plataforma. Isso aí. Aí, tu pega o resultado. Toma! Esse 4x0 no teu peito, Enzo! Enzo! E podia ter sido 6. Podia ter sido 6. Ai, mas trocou mais passes, teve mais passe de bola, mãe. Me dá o meu Yakult. Me dá o meu sorvete de strawberry com morangos, que é a mesma coisa, né? Pistache.